irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Enfim, chegamos no último dia do nosso curso, amém, irmãos? Chegamos na última ministração. Já estamos no final do ano, praticamente algumas pessoas já estão de férias, né? E eu, depois no final, quero colher o feedback. E você vai se preparando que todos eu quero que fale, amém? O que achou do curso, como foi. E espero que tenha sido uma bênção na vida de todos, amém? Então, abra aí o livro Os Primeiros Passos na página 102, que é o último tema, a ceia que traz vida. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o fim de todas as coisas, o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Pai amado, e aqui nós encontramos, Pai, guerreiros que têm levado a sério, Pai, essa oportunidade que o Senhor nos deu de crescer, de dar os passos na fé, no conhecimento da Tua palavra. Pai amado, muito obrigado por todo aquele que fez esse curso online, que está, Senhor, aqui vendo a última ministração, Pai, que o Senhor possa multiplicar essas informações que são suas, Pai. A Bíblia é tua, a palavra é tua, a igreja é tua. Nós não somos nada, Senhor, nós somos apenas arautos, apenas mensageiros. Por isso eu te peço, Senhor, que nessa última ministração não seja diferente, mas que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor seja, Senhor, notório sobre as nossas vidas e que tenhamos a unção necessária para poder ministrar esse último tema, que é a ceia que traz vida. Pai amado, eu repreendo todo o inimigo do Evangelho, eu repreendo toda obra maligna, Pai querido, em nome de Jesus, que bata em retirada, e que a tua bênção seja sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu entrego os nossos corações diante da tua presença, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, na página 102, hoje o tema é o último desta trilogia doutrinária, amém? Porque nós começamos o nosso curso com aspectos mais teológicos. Nós falamos ali sobre a fé, né? Abordando que a Deus, Ele nos dá uma fé natural que nos possibilita dar os primeiros passos ao Senhor. Depois nós falamos de assuntos como salvação, justificação, o que a palavra fala sobre o poder de Deus, trazendo um aspecto um pouco menos místico que nós vemos nas igrejas pentecostais, algo muito mais bíblico, no sentido de a fé para a salvação, o poder de Deus para a salvação, o poder de Deus, né, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Aí nós encontramos alguns aspectos mais bíblicos, conceitualmente falando. Depois falamos também sobre a nossa confissão de fé, sobre a doutrina do jejum, sobre oração. E aí nós chegamos no final dessa trilogia doutrinária, que eu deixei para o final porque nós estamos ministrando em outras igrejas, né, irmãos? E às vezes traz um pouco de desconforto para alguns pastores, né? Porque nós falamos sobre o ato de semear. Então o tema semear com sabedoria trouxe aí um pouco de desconstrução acerca de assuntos como, por exemplo, o dízimo, né? Sobre aspectos de que se eu não der o dízimo, o devorador entrará na minha vida. Então nós tivemos ali um cuidado de trazer uma realidade mais bíblica, amém? Porque nós temos visto muita coisa ruim por aí, né? Muita coisa, doutrinas que exaltam essa questão financeira e acabam desprezando um pouco outras. E aí a semana passada falamos sobre o batismo nas águas, né? Também desmistificando algumas coisas acerca de quem pode se batizar, né? Quem está apto para se batizar, e nós vimos aqui biblicamente que todo aquele que recebe, né, a palavra de Deus de bom grado, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, esse está apto para o batismo. E hoje nós encerramos aqui para falar da ceia do Senhor, amém? O Senhor Jesus, ele teve um ministério de ensino muito forte.
ele trabalhou questões do reino de Deus de maneira muito profunda. Ele explorou as parábolas para fazer comparações, ele teve explicações diretas e claras, mas ele deixou somente duas liturgias, poderíamos chamar assim, duas coisas que deveriam acontecer na sua igreja, que seriam perpétuas até que ele voltasse, que a primeira delas é o batismo, que foi a semana passada, e também a ceia do Senhor, amém? Mas nós vamos falar aqui da ceia do Senhor num aspecto um pouco diferente talvez do que você está acostumado a ouvir sobre a ceia. Então o tema dessa mensagem, ela é específica, é a ceia que traz vida, amém? A ceia que traz vida. Então, nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler aí do versículo 23 até o versículo 25, diz assim, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, essa foi uma palavra que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, amém? E aqui ele começa dizendo que ele recebeu esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Porém, irmãos, Paulo, ele não é contemporâneo de Jesus. Paulo, ele não foi um dos 12 apóstolos do Cordeiro que andaram com Jesus. Paulo, ele é de um tempo posterior à sua morte, sepultamento e ressurreição. E por que é interessante nós lermos sobre a ceia em um escrito de Paulo e não em um escrito dos apóstolos ou do próprio Senhor Jesus? Porque quando nós lemos que Paulo recebeu isso do Senhor, porque ele fala, aquilo que eu recebi, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então aqui ele nos abre o leque da possibilidade, ele nos aprofunda o tema, tirando um princípio judaico acerca do partir do pão. Porque, irmãos, comer pão e tomar vinho era um hábito comum dos judeus. Os judeus, eles tinham um compartilhamento, e isso para eles era uma comunhão em que era algo normal. Tanto é que quando nós vemos na ceia, a ceia na igreja primitiva, no livro de Atos, os irmãos não ceavam uma vez por mês, como nós, os evangélicos, ou como os católicos que ceiam uma vez por semana. Eles ceavam todo dia. Todos os dias eles se reuniam no partir do pão, e ali eles davam graças e relembravam e faziam aquele ato em memória do Senhor. E quando Paulo está aqui pregando aos gentios, e ele fala que recebeu do Senhor, então ele nos dá essa prerrogativa de que a ceia é algo para todos e não exclusivamente dos judeus. Pelo contrário, a ceia tornou-se algo muito mais profundo, uma celebração muito mais valiosa do que o partir do pão entre os judeus. Amém? Então aqui ele traz aqui o que ele aprendeu de Jesus. Que na noite que ele foi traído, Jesus, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. E depois, semelhantemente, ele toma o cálice do vinho, e ele dá graças e diz, bebei, este é o meu sangue, do Novo Testamento.
E aí ele traz a questão da memória. Ele fala: todas as vezes, fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então o ponto principal, o ponto chave da doutrina da ceia é que a ceia, ela deve ser uma memória de Cristo. Amém? Glória a Deus. Por mais belo que seja o meu ritual, tem algumas igrejas que fazem mesa de frutas, né? Tem algumas igrejas que trocam cálice no momento da ceia, tem algumas igrejas que gastam um tempo do culto de ceia e de fazer até separado do culto normal, né? Que é o caso aqui da Assembleia de Deus Filadélfia, que faz o culto de ceia no domingo de manhã e não no domingo à noite, como é os cultos normais. Então existe um culto que é exclusivo para a ceia. Isso é nobre e isso é muito bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós devemos fazer isso em memória do Senhor. Irmãos, eu quero aqui iniciar essa meditação acerca de eu quero aqui desmistificar alguns pontos. Amém? Nós temos aqui um texto que deixa muito cristão de cabelo em pé. Amém, irmãos? Um texto que deixa muito cristão de cabelo em pé. Vamos ler? Ele está aqui a partir do versículo 27, 1 Coríntios 11, versículo 27. Nós lemos até o 26, até o 25, e o 27 ele começa dizendo assim: de modo que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem, isso é, muitos que já morreram. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, e a fim de que não vos reunais para a condenação vossa. E as demais coisas eu as ordenarei quando for. Esse texto é muito forte, amém, irmãos? Esse texto é muito forte. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala de que alguns irmãos da igreja, cristãos, eles estavam tomando a ceia indignamente. E aí ele coloca aqui uma condição de uma consequência pelo ato dessas pessoas tomarem a ceia indignamente. Ele diz: muitos estão tomando as pessoas que tomam indignamente estão tomando para a sua própria condenação. E aí ele coloca uma questão de uma consequência, dizendo: olha, e muitos estão doentes, e até pessoas que dormem, que morreram por tomar a ceia indignamente. Amém, irmãos? Amém. Quem nunca ficou com uma pulguinha atrás da orelha, né, ao ato de ceiar? Irmãos, existe uma regra hermenêutica, que a hermenêutica, né, como eu já tenho compartilhado, é uma doutrina, uma ciência que nos auxilia na arte da interpretação. Amém, irmãos? Então, a interpretação bíblica também existe uma ferramenta chamada hermenêutica bíblica.
E essa hermenêutica, uma regra que nós não podemos nos esquecer nunca quando estamos estudando a palavra, é que todo texto deve ser considerado. Eu não posso simplesmente pensar aqui um texto e desprezar o seu contexto. Amém, irmãos? Há quem diga que o texto fora do contexto gera pretexto. Amém, irmãos? O texto fora do contexto gera pretexto. Então, irmãos, muitos irmãos, pastores, homens de Deus, homens, zelosos, que sabem que darão conta a Deus das almas que lhes foram confiadas, lê esse texto e estabelece algumas regras básicas para se poder tomar a ceia, como por exemplo o caso do amaziamento. Porque se você não tiver casado no papel bonitinho, você não pode tomar a ceia. Mas pastor, eu ainda tenho aquele pecado que eu ainda estou buscando me libertar, mas eu tenho consciência. Não, então se você está em pecado, você não pode tomar a ceia, porque a Bíblia diz que o homem precisa se examinar a si mesmo. Mas irmãos, quando nós lemos esse texto, existe um contexto por trás disso. Então vamos ler o contexto? Volte um pouco aí no próprio capítulo 11, no versículo 20, amém? 1 Coríntios 11, 20. Ele diz assim: antes de dizer tudo isso, nós começamos a leitura no versículo 23, onde Paulo fala da dinâmica que Jesus ensinou ali, como deveria ser ali o pão e o cálice. Depois ele fala dessa questão de tomar a ceia indignamente, mas antes, no versículo 20, ele diz assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Amém, irmãos? E o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa? Não tendes porventura casa? Eu me perdi aqui. Casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo. Então aqui, irmãos, existia um contexto na igreja de Corinto em que os irmãos estavam se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. E sabe o que estava acontecendo? Os irmãos estavam indo lá para encher a pança, estavam lá para, como se fosse um evento social, como se estivesse ali fazendo ali aquele velho hábito que já era costume judaico, e ali eles estavam simplesmente ceando e comendo e bebendo, e alguns até se embriagando. Já pensou, irmãos? Os irmãos da igreja se reunindo para celebrar a Cristo e começar a tomar o vinho ao ponto de se embriagar. E aí Paulo diz: olha, quando chega na hora de celebrar a ceia, uns já comeram tanto que o outro ficou com fome. E aí Paulo diz: vocês não têm casa para comer, não? Vocês estão desprezando a igreja de Deus. Paulo aqui está fazendo uma exortação àquela igreja que não tinha ainda compreendido o propósito da ceia, porque depois dessa bronca que Paulo dá, é que ele vem falar sobre o comer indignamente. Então, irmão, aqui o elemento chave que nos ensina, que nos dá essa prerrogativa, é quando ele diz aqui: porque quem come e bebe para a sua própria condenação, aí ele coloca aqui o porquê que ele está falando isso. Por que existe uma condenação? Porque se você comer e se não discernir o corpo de Cristo. Então, irmãos, a questão
condenação que Paulo aqui está nos colocando, ela diz respeito não a um hábito de conduta moral que os irmãos venham a ter, mas aqui ele está colocando que existe um conhecimento que precisa ser compreendido na igreja do Senhor, de discernimento do corpo de Cristo. Ou seja, se eu estou aqui ceando, então eu preciso compreender que quando Jesus ele tomou a ceia, ele disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Aqui ele está colocando elementos, Jesus, de muito mais espiritualidade do que ritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem alguns pastores que são zelosos. Eu não ouso a proibir ninguém na minha congregação de tomar a ceia. Nós não proibimos ninguém. A questão que nós colocamos como sendo ali um ponto de atenção é que a pessoa tenha minimamente aceitado Jesus, que deseja o batismo nas águas. Ah, pastor, eu não me batizei porque ninguém me batizou ainda. Então você deve tomar a ceia. Mas a pessoa discerniu, ela entregou a sua vida para Jesus, ela está tendo uma vida com Deus, ela quer Jesus, porque eu vou rejeitar a Ele? E quem sou eu para rejeitar? Para dizer você não vai tomar. Amém, irmãos? Isso é uma decisão minha em relação ao ministério, em consequência desta compreensão acerca do tomar a ceia indignamente. Pastor, então eu cometi um pecado, eu posso tomar a ceia, irmão? Se o pecado fosse uma condição para se tomar a ceia, me desculpa, mas ninguém tomaria. Amém, irmãos? Ninguém tomaria a ceia. Por quê? Pecado não é só prostituição, pecado não é só adultério, pecado não é só embriaguez, como é citado aqui pelo apóstolo Paulo. Pecado, irmão, ele está continuamente enraizado na nossa natureza, que nos leva ao pecado. Amém, irmãos? Eu tenho cansado de dizer, ou seja, eu não vou cansar de dizer, melhor dizer, não vou cansar de dizer que nós não somos mais escravos do pecado. O corpo do pecado foi desfeito pelo sangue derramado. Porém, irmãos, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e eu continuo sendo um pecador. Amém, irmãos? Eu não sou mais escravo do pecado. Mas a Bíblia diz que se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Aí ficou estreito, irmão. Então o pecado não é condição para tomar a ceia. Estar sem pecado, ou melhor dizendo, não é condição para tomar a ceia. A condição para tomar a ceia é o discernimento do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, participar indignamente não se refere à pessoa que participa, as condutas dessa pessoa, mas a maneira que essa pessoa participa, ou seja, a reverência que ela aplica pela fé nesse ato de celebrar algo tão importante e algo que é tão espiritual que ela não pode compreender. Irmãos, discernir o corpo de Cristo é reverenciar e celebrar a morte e o sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. Amém, irmãos? Então, quando nós tomamos a ceia, eu pelo menos, quando eu tomo a ceia, irmão, eu fecho meu olho e eu só vejo as cenas do filme A Paixão de Cristo. Eu só vejo a coroa de espinhos sendo pondo no meu Senhor. Eu vejo aqueles cravos sendo cravados ali, fincados nas mãos e nos pés do meu Senhor. Quando eu tomo a ceia, eu vejo Ele tomando aquelas chicotadas. E aí eu não falo coitadinho de Jesus, eu falo obrigado Jesus, porque aquilo era para mim e Ele morreu no meu lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, quem toma a ceia está mostrando que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados e recebe a vida em si mesmo para desfrutar da essência da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se eu pudesse
é explicar para a igreja o que é discernir o corpo de Cristo para tomar a ceia, eu simplificaria nessas palavras que eu acabei de ler. É quando nós estamos demonstrando a partir da ceia que aceitamos esse sacrifício, que nós recebemos pela fé esse sacrifício, e que Ele fez esse sacrifício por mim e por você. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Foi isso que Jesus disse. Esse é o meu corpo. Como assim? Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e dizendo: como assim? Eles já estavam acostumados a ceiar, mas agora Jesus estava trazendo uma nova perspectiva acerca da ceia, dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Irmãos, para nós isso não tem muito espanto, mas para um judeu, comer carne humana, beber sangue, era estritamente proibido na lei mosaica, irmãos. Aqueles discípulos, eles talvez estivessem ali espantadíssimos com aquela nova perspectiva que Jesus estava passando para eles. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu quero aqui compartilhar alguns pontos que vai elevar um pouco mais a nossa compreensão sobre a ceia que traz vida. Primeiro, irmãos, a ceia é sinônimo de comunhão. Amém, irmãos? A ceia é sinônimo de comunhão. Então, olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que existe um chamado de Deus para os homens terem comunhão com Jesus Cristo. Irmãos, como que eu posso ter comunhão com Jesus Cristo? Através da oração? Amém. Através dos louvores? Amém. Através da leitura bíblica? Amém. Mas, irmãos, eu não consigo ver a essência da comunhão espiritual que seja diferente do que a ceia do Senhor. Porque quando eu estou tomando a ceia, eu estou consagrando aquele elemento a Cristo, se lembrando das palavras dele, que diz que aquilo é o corpo dele, que foi partido por mim. E aí, quando eu estou ingerindo aquele corpo, irmão, eu estou me tornando uma só carne com Cristo. E quando eu estou bebendo o sangue dele, ali naquele ato que é simbólico, mas que também é espiritual, eu estou participando, estou ingerindo dentro de mim. Isso é, irmãos, a essência da comunhão com Cristo. Existe um chamamento divino para termos essa comunhão, e eu só posso interpretar que a essência dessa comunhão é a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Depois, existe um poder na consagração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15 e 16 diz assim: falo como a entendidos. Amém? Falo como o que, irmãos? A quem? A entendidos, ou seja, a pessoas que discerniram o corpo de Cristo. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. O apóstolo Paulo às vezes tinha um discurso muito contundente. O que eu vou dizer, julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo, mas eu estou falando a pessoas entendidas. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Eu vou ler mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo dizendo: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a
Então acho que não é uma interpretação tão somente minha, né, irmãos? O apóstolo Paulo também aqui entendia que a ministração da ceia, a consagração dos elementos, isso é a comunhão com Cristo. O pão que abençoamos é o corpo de Cristo. Isso, irmãos, não é aquela ideia católica, amém, irmãos? De que aquele pão se torna literalmente o corpo, amém, irmãos? Tem uma doutrina sobre isso e eu não me lembro o nome, né? Mas depois, se eu lembrar, eu vou falar uma palavra difícil: transubstancialização, alguma coisa assim, eu não me lembro agora. Mas os católicos entendem que quando está tomando a ceia, aquilo é o corpo de Cristo, literalmente falando, amém, irmãos? Não é assim que nós entendemos. Nós entendemos que de uma maneira muito mais espiritual do que física, nós, ao abençoarmos, a consagrarmos os elementos da ceia, nós estamos elevando a nossa fé para uma comunhão mais profunda com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Existe um poder nessa consagração. Depois, é um símbolo muito forte, a ceia é um símbolo muito forte da comunhão entre os irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Você vê que eu estou lendo só 1 Coríntios, né, irmão? Então, se você quiser depois revalidar tudo isso que nós estamos ministrando, leia a carta de 1 Coríntios desde o começo. Te garanto que você vai ser muito abençoado. 1 Coríntios 10, 17 diz assim: pois nós, embora muitos, somos um só pão. Como assim, pastor? Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque nós somos muitos, mas somos um só pão. E aí ele continua: um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Acerca de Jesus. Jesus, ele é o pão da vida. Quando ele falou, o meu corpo é partido por vós, ele está aqui falando algo muito sério, irmãos. E aqui o apóstolo Paulo está ratificando essa verdade de Cristo, e ele está atribuindo que a comunhão, que nós somos um só corpo, nós somos um só pão, porque participamos de um só pão. Amém, irmãos? Tem coisas, irmãos, que às vezes os irmãos, os pastores, os pregadores, eles forçam interpretações. Aqui eu não estou querendo forçar nenhuma interpretação. Eu estou aqui lendo literalmente quando o apóstolo Paulo fala que a comunhão dos irmãos é o fato de serem um só pão, porque a Bíblia está escrita assim. Eu não preciso inventar maneiras de responder simbolicamente esse pão. Aqui, irmãos, eu entendo que Paulo está dizendo que a ceia do Senhor é a comunhão do corpo de Cristo, e que nós temos comunhão com os outros porque participamos deste mesmo pão, que é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, esse é um aspecto importante da celebração da ceia. É ela que nos reúne, né? Por isso que é interessante o trocar do cálice. Isso é muito bonito. Eu não sei se vocês fazem isso aqui na Assembleia de Deus, mas trocar o cálice é uma coisa muito espiritual, irmãos, porque os irmãos, eles se abraçam, os irmãos, sabe, entregam o cálice, troca como se o sangue estivesse correndo nas veias da igreja, que é o corpo. Amém, irmãos? E ali às vezes o irmão está com alguma mágoa, alguma rusga no coração ali com o outro irmão, vai ser um momento que ele vai lá e vai abraçar, e vai chorar, e vai pedir perdão. É um momento extremamente espiritual de comunhão entre os irmãos, a celebração da ceia. Eu não posso vir para a ceia simplesmente como um ritual. Eu não posso vir para a ceia simplesmente, mais uma ceia, tem uma vez por mês, né? Tem que vir. Não, irmãos. Essa é uma verdade que eu e você precisamos considerar, porque nós não podemos perder uma ceia sequer, irmãos. Amém? Glória a Deus. Agora aqui é um ponto aqui interessantíssimo que leva o tema dessa mensagem. É a ceia que traz vida. Em João capítulo 6, a partir do versículo 53, a palavra do Senhor diz assim: disse-lhes Jesus. Quem é que está dizendo, irmãos? Jesus.
Não é Pedro, não é Paulo, não, é Jesus, o Mestre, o Senhor, o Rei da Glória. É Ele que está dizendo. Ele está dizendo: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo. Irmãos, só abrir um parênteses aqui. Quando nós encontramos coisas desse tipo na Bíblia, quando Jesus diz em verdade, primeiro aqui, ele não precisaria dizer em verdade, porque o que ele diz é a verdade. Mas quando ele diz em verdade, e aí ele enfatiza e repete em verdade, ele está querendo dizer assim: olha, o que eu vou dizer é muito importante, presta atenção. Em verdade vos digo, Jesus dizendo para uma multidão de pessoas e religiosos: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluia! Glória a Deus! Esse é um texto que não precisa nem de muito esforço. Aqui Jesus, ele não estava falando sobre o seu corpo físico, amém, irmãos? Porque no relato bíblico, nos evangelhos, nós não vemos ninguém comendo a carne dele, depois que ele foi para a cruz. Mas aqui ele está dizendo que a sua carne é verdadeiramente comida, e o seu sangue verdadeiramente é bebida. E aí ele coloca um elemento chamado vida. Ele fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em vós mesmos. Como que eu, Bispo Anderson, posso ter a ousadia ministerial de dizer para um irmão que ele não pode tomar a ceia? Porque se eu disser que ele não pode tomar a ceia, eu estaria negando a própria vida de Cristo na vida desse irmão. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue não tem vida em si mesmo. Porque todo que se alimenta de mim está em mim e eu estou nele. Que coisa tremenda! A ceia do Senhor não é um ritual evangélico. A ceia do Senhor é um ato de extrema comunhão que gera a vida. Pastor, eu cometi um pecado essa semana. Tome a ceia. Porque o arrependimento não é só no primeiro domingo do mês. Como que eu posso me arrepender dos meus pecados somente no primeiro domingo do mês? Irmão, eu tenho que me arrepender do meu pecado 3 segundos depois que eu cometi ele. Eu tenho que dobrar o meu joelho e pedir perdão para Deus assim que a minha carne gritou mais alto do que as minhas forças. Pastor, eu não sou casado. Irmão, não é um papel emitido pelo cartório que pode impedir a vida de entrar em você, porque é a vida de Deus que nos transforma em verdadeiros adoradores. É a vida de Deus que vai nos levar à condição de sermos mais parecidos com Jesus. Como que eu posso ser santo sem participar da vida? Irmãos, e tem um elemento também da questão da ceia, né? Que os irmãos ficam assim, de rabo de olho olhando,
para saber quem é que não vai pegar o pão. Ó, sabia que estava em pecado. Ou pior, o irmão não veio no louvor, no ensaio, vai para o banco, não vai tomar ceia. Misericórdia, irmãos! Usar algo tão tremendo como elemento de disciplina. Talvez muitos não vão concordar comigo, irmãos, mas eu quero aqui dizer com toda a sinceridade do meu coração que Jesus é mais do que isso. Ele te ama além da sua conduta moral. Ele te resgatou da sua vã maneira de viver. Ele te selou com o Espírito Santo. Ele foi para a cruz no seu lugar. Como Ele não vai te dar com Ele todas as coisas, irmãos? Porque na hora do arrebatamento não vai ter negócio não. Quem vai, vai, quem fica, fica. E quem fosse tinha pecado, foi. E se foi, vai sentar na mesa com Ele. Amém, irmãos? É dura essa palavra. É desconstruir talvez algo que já há séculos foi construído na igreja evangélica, irmãos. De uma tradição. Eu não critico, irmãos, o zelo de pastores que não entendem dessa maneira. Eu não estou aqui falando que é uma legalidade para pecar, irmãos, entenda. Quem está em Cristo, nova criatura é. O pecado, ele agora é o seu arco inimigo. O seu principal inimigo não é Satanás, o seu principal inimigo é você mesmo. É a sua natureza carnal, humana, pecadora, que vai te levar para o pecado, se você não vigiar. Amém, irmãos? Aí o penúltimo item, o 5, ele fala que a ceia é o memorial da morte de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O ato de celebrar a ceia do Senhor é o ato de anunciar a morte de Deus, irmãos, a morte de Cristo por nós. Quando eu falo a morte de Deus, você não precisa se escandalizar não. Pronto, o pastor está matando Deus agora. Porque Jesus é Deus. Ele não é um ser criado. Ele estava com Deus e Ele é Deus. No princípio, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, mas a morte não pôde deter o autor da vida. Irmãos, por isso que é importante discernir, celebrar a morte de Deus, a morte de Cristo, é algo extremamente sério. Talvez se no culto de ceia você começar a perguntar para os irmãos por que você está tomando a ceia, talvez a pessoa não vai conseguir nem compreender isso, que ele está tomando a ceia anunciando a morte de Cristo. E aí aqui ele perpetua esse ato. Ele diz até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos fazer um memorial da morte de Cristo. E o último ponto aí é que a ceia é a principal marca da nova aliança de Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 26. E havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes
anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a ceia é a principal marca que nós temos uma aliança com Cristo. Que a nossa aliança não está mais baseada nos preceitos do Antigo Testamento. A nossa aliança com Deus não é mais o cumprimento da lei. A nossa aliança com Deus é o sangue e o corpo que foi partido por nós, que nos resgatou da nossa maneira de viver, que nos redimiu, que nos santificou, que nos purificou e que foi para a glória preparar lugar e que voltará para nos buscar, irmãos. Aleluia! A ceia, irmãos, anuncia, ela representa o passado e o futuro. O passado porque anuncia a morte de Cristo há 2000 anos, e o futuro porque anuncia que Ele voltará, até que Ele venha, irmãos. A ceia do Senhor, ela descortina esse quadro, ela traz isso uma verdade para nós, irmãos. Nós precisamos despertar como igreja, para que uma igreja que espera a vinda de Cristo, uma igreja ansiosa para que Cristo venha. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é a marca da aliança, isso é a marca daquele que celebra a morte de Cristo. Isso é aquilo que é o discernir o corpo de Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.